Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o último módulo deste ano de 2024 e a disciplina que estaremos estudando e conhecendo nesses dias é a disciplina de História de Missões. Já aprendemos muitas coisas sobre missões, já aprendemos sobre vida missionária, sobre espiritualidade do missionário, já aprendemos sobre comunicação transcultural, já aprendemos sobre autoconhecimento e relações humanas, enfim, conhecemos algumas doutrinas básicas, adquirimos bastante conhecimento já este ano. E agora nós vamos estar conhecendo um pouco da história de missões, que é uma coisa muito importante, porque trata exatamente do caminho que missões percorreu durante toda a história, e especificamente da história da igreja, para chegar até os nossos dias. Então, entender por que hoje nós fazemos missões, por que hoje nós precisamos de missionários, por que hoje nós oramos por missões, investimos, e por que hoje o mundo necessita de mais missionários, ok? Então, esse é o objetivo dessa disciplina. Como introdução, abordar a prática missionária é uma tarefa que pode ser realizada sob diversos enfoques. Pretende-se aqui uma análise histórica aliada a elementos teológicos. Homens e mulheres cristãs, conhecidos também como missionários, se mantiveram fiéis em cumprir a ordem bíblica de Jesus em evangelizar e anunciar as boas novas de salvação às pessoas e povos que seguiam divindades diversas e tinham práticas religiosas contrárias às almejadas por Jesus. O movimento missionário bíblico tem raízes profundas na história do cristianismo. Óbvio, é impossível falar de movimento missionário ou de história de missões sem pensar na história do cristianismo ou na história da igreja, porque, na verdade, as duas coisas estão entrelaçadas. É a igreja que faz missões, e a obra missionária é exatamente o atuar da igreja. Então, é impossível separar essas duas coisas. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, encontramos missionários, e aqui missionários no sentido um pouco diferente do sentido que nós utilizamos hoje em dia, ok? Então, encontramos missionários como Abraão, Moisés e Josué, que foram chamados por Deus para levar seu amor e mensagem a outras nações. A grande comissão de Jesus, registrada em Mateus 28, 19 e 20, encorajou seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. Então, no Antigo Testamento, alguns homens que Deus chamou especificamente, e aqui nós estamos chamando de missionários, óbvio que eles não tinham a mesma missão como nós temos hoje, de fazer discípulos para Jesus. Mas eles tinham uma missão, receberam de Deus também uma missão. Então, missionário é aquele que cumpre uma missão, que tem uma missão para desenvolver. A missão de Abraão, de Moisés e de Josué era diferente da missão que nós temos hoje como igreja. Mas eles cumpriram a missão que Deus lhes deu e, como ponto comum desses missionários, entre aspas, do Antigo Testamento e os missionários da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, a partir da grande comissão, tem como ponto comum que todos precisam ser testemunhas do Deus verdadeiro. Abraão, Moisés, Josué e tantos outros, na missão que Deus tinha lhes dado, o objetivo principal é que eles testemunhassem e glorificassem o Deus vivo e verdadeiro. A grande comissão deixada por Jesus de fazer discípulos de todas as nações também tem esse objetivo, que esses discípulos e a pregação desse evangelho e a vida desses discípulos glorifique a Deus e faça Deus conhecido.
Apesar dos desafios e críticas ao longo da história, como aculturação forçada e imperialismo cultural, as missões bíblicas tiveram um impacto positivo, promovendo educação, cuidados de saúde e desenvolvimento comunitário em muitas partes do mundo. E aí talvez você esteja pensando por que aculturação forçada e imperialismo cultural? Porque infelizmente, do meu ponto de vista, quando se estuda história das missões, os historiadores têm o hábito de inserir toda a atividade, tanto da Igreja Católica como dos grupos bíblicos e protestantes, toda a atividade de expansão do cristianismo como uma atividade missionária. Mas quando nós entendemos o que realmente é fazer missões e entendemos realmente o que é atividade missionária, nós vamos ver que certas atividades que foram desenvolvidas especificamente, por exemplo, pela Igreja Católica, não podem ser considerados como uma atividade missionária genuína. E é justamente aqui que entra essa questão da aculturação forçada e o imperialismo cultural. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que, no caso da Igreja Católica, eles não evangelizavam para que as pessoas se convertessem. Eles catequizavam e forçavam a conversão das pessoas, a preço, inclusive, de morte, se a pessoa não aceitasse a fé católica e não se batizasse. Então, eu não concordo particularmente quando se trata desse movimento missionário da história de missões, juntando tudo como os historiadores fazem. Eu não concordo, porque são duas coisas bem distintas e, no caso da igreja, especificamente da Igreja Católica, em verdade, eles nunca fizeram uma atividade missionária essencialmente bíblica. Eles fizeram um trabalho de conquista, forçando as pessoas a se converterem ao catolicismo. Eles fizeram adeptos ao catolicismo, mas não fizeram convertidos, não fizeram discípulos para Jesus. E esse é o objetivo do movimento missionário, ou de qualquer atividade missionária. Então, apesar dessas atividades forçadas, né, que acontecem no meio da história, as missões bíblicas, e aqui eu falo das genuínas missões bíblicas, tiveram um impacto positivo, promovendo educação, cuidados de saúde, desenvolvimento comunitário em muitas partes do mundo. Agora, isso não pode ser considerado o mais importante da obra missionária. Isso tem que ser simplesmente uma consequência. E, lamentavelmente, esse também é um foco equivocado de muitas pessoas quando se trata da obra missionária. Muitos, infelizmente, entendem a obra missionária, o fazer discípulos, o pregar o evangelho a toda criatura, como sendo um ato de ação social, como sendo um ato de promoção de educação, saúde, desenvolvimento, melhorias, etc, etc. Não. Isso é automaticamente consequência quando verdadeiramente o evangelho é pregado e quando verdadeiramente se fazem discípulos. Porque aonde o evangelho chega e as pessoas se convertem, as coisas começam a mudar, tá? Então, a gente precisa ter muito claro duas coisas. Primeiro, que catequização e forçação de barra para que alguém seja adepto de uma religião ou de uma igreja, não é movimento missionário. E segundo, que movimento missionário também não é ação social. Movimento missionário é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. As outras coisas são consequências, e isso não é o mais importante. Da igreja primitiva à atual época, a prática missionária tem se deparado com inúmeros desafios e oscilado quanto à forma de levar as pessoas à importância de conhecer ao Deus Criador e Salvador dos cristãos.
Dedicar-se ao avanço da prática missionária parece não ter sido, e talvez não esteja sendo compreendida pela maioria dos cristãos. Para John Piper, o evangelismo mundial ainda não foi concluído por causa da fraqueza dos cristãos professos e da pobreza da liderança das igrejas cristãs ao redor do mundo. Seria possível aceitar isso? Né? Então, na verdade, essa é a grande verdade. Em muitos lugares se pensa em obra missionária sempre com esse foco simplesmente de ação social. E pensam que, como consequência dessa ação social, as pessoas vão se converter. Ação social sem pregação do evangelho não vai gerar convertidos. As pessoas precisam ouvir o evangelho. E cada missionário, cada cristão, precisa se comprometer com a tarefa de pregar o evangelho. Não é outra coisa. O que salva, o que liberta, o que transforma é o evangelho. A missão dada por Jesus para a igreja e para os seus discípulos foi pregar o evangelho a toda criatura. Então, é preciso entender bem isso para que realmente não nos desviemos ou percamos o foco daquilo que realmente é a obra missionária. Até que ponto do interesse em conhecer como desenvolvido esta missão ao longo da história da igreja? E para isso, para responder a pergunta e para pensarmos sobre isso, nós vamos começar entendendo algumas coisas. A primeira delas, nós precisamos entender o que é missões de fato. Como já falei anteriormente, missões não é ação social, certo? Então, vejamos o que é. Da perspectiva divina, refere-se ao propósito, plano e ação do próprio Deus para resgatar a humanidade caída. Então, quando nós olhamos o que é missões, olhando, vamos dizer assim, de cima para baixo, da perspectiva de Deus para o mundo, é o propósito de Deus, o plano de Deus e a ação do próprio Deus para resgatar a humanidade caída. Então, observe que missões da perspectiva divina não é ação social, outra vez, tem a ver com o resgate e a salvação de vidas, e não com atender necessidades materiais. Da perspectiva humana, refere-se à tarefa da grande comissão, refere-se a participar do propósito e plano de Deus, testemunhando, pregando o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então, outra vez, observe que missões não tem como enfoque principal e básico a ação social, as obras sociais. O enfoque é testemunhar e pregar o evangelho para que haja salvação de todos aqueles que creem. Isso é missões. Esse é o objetivo que cada igreja e cada crente precisa ter. Esse é o trabalho que, no caso específico do missionário, ele deve fazer, certo? O propósito de Deus é resgatar a humanidade. E ele já fez tudo o que precisava ser feito para que a humanidade fosse salva. Incumbiu ao homem, à igreja, a tarefa de pregar esse evangelho, de testemunhar essa salvação, para que aquelas pessoas que crescem pudessem ser salvas. Então, a obra de missões é feita com o que Deus já realizou e com a nossa participação cooperando com o propósito de Deus. E outra vez, qual é o propósito de Deus? Salvação de vidas, resgate da humanidade caída. Para entender um pouco, assim, em linhas gerais, para quem já estudou comigo História da Igreja, sabe que eu gosto muito de linha de tempo. Por quê? Porque isso nos ajuda a ter uma visão geral dos acontecimentos, para depois estudarmos cada parte de forma mais fracionada. E por que a linha de tempo é tão importante? Porque muitas vezes as pessoas estudam alguma coisa de uma época, outra coisa de outra época, outra coisa de outra época, e
no geral, a gente fica meio perdido sem saber o que, que uma coisa tem a ver com a outra. Qual é a sequência da história? Então, a linha de tempo, ela nos ajuda a entender os acontecimentos de cada fase, de cada época, de cada período, nos ajudam a entender como essa história foi se desenvolvendo, foi crescendo ou foi decrescendo, e os acontecimentos todos que contribuíram para que hoje as coisas estivessem como estão, certo? Então, quando geralmente nós entendemos a linha de tempo de alguma coisa, nós já temos assim um entendimento geral daquela área ou daquele tema ou daquele enfoque que nós precisamos ter. Então, vamos ver aqui um pouco sobre essa linha de tempo que se refere à história de missões. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como começa essa história. Aonde que começa essa história? Toda a história, nós sabemos que ela começa em algum momento, ela tem um ponto de partida. E o ponto de partida, o início da história de missões, é exatamente o coração de Deus. Missões nasce no coração de Deus. Foi Deus quem planejou antes da fundação do mundo, foi Deus quem preparou todas as coisas antes da fundação do mundo para resgatar o homem que pecaria e que cairia. Então, Deus estabeleceu como seria essa missão, como seria isso, como seria essa tarefa de resgatar o homem. Então, o ponto de partida da história de missões é o próprio coração de Deus antes da fundação do mundo. Depois nós temos, já entrando no período bíblico, nós vamos ter o período patriarcal. E aí, deixa-me aqui só pegar a Bíblia, deixa eu ver onde é que está a minha Bíblia. No período patriarcal, nós vamos ver que algumas pessoas, alguns personagens, não vamos poder ver todos os personagens, mas nós vamos ver alguns personagens, receberam de Deus uma missão. E a missão que, no caso aqui do período patriarcal, eles recebem de Deus é justamente, de alguma forma, serem testemunhas dessa obra de salvação ou de resgate que Deus pretendia oferecer à humanidade. Essa oportunidade de salvação oferecida por Deus. Então, um dos exemplos que nós temos aqui na era patriarcal é Noé. E lá em Gênesis 6, no versículo 11 ao 14, o texto bíblico diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Depois, no versículo 17 ao 19, nós continuamos lendo, diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que é na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Então, nós observamos aqui, e para entender isso, nós precisamos entender os 4 pontos do Evangelho, que é quem é Deus, a condição do homem, o que Deus fez para salvar o homem e qual é a resposta que o homem precisa dar a Deus. Então, aqui no texto nós vimos que Deus chama Noé
Deus deixa claro a condição que a terra estava corrompida de violência. Deus deixa claro o seu propósito de exercer juízo sobre esse homem que se corrompeu. E aí Deus dá uma missão a Noé, e a missão de Noé era justamente construir a arca, entrar nessa arca com a família, levar um par de cada, como Deus estabeleceu, e obviamente, enquanto Noé estava construindo essa arca, ele estava pregando, no sentido que nós temos hoje, né? Anunciando o que Deus tinha lhe feito, o que Deus disse que iria fazer e qual era o propósito daquela arca. O propósito da arca era salvar, porque Deus destruiria toda a terra. Então, todos aqueles que dessem crédito àquilo que Noé estava falando e fazendo, poderiam ser salvos. Se acreditassem no que Noé estava falando, poderiam ser salvos. Infelizmente, a história nos diz que as pessoas não creram e zombavam de Noé e etc, etc. E Deus deu um tempo bem longo para que as pessoas pudessem ouvir e se arrepender. A Bíblia diz que o tempo que Noé levou para construir a arca foi 100 anos. Então, foi um tempo bastante extenso para que as pessoas ouvissem. Como as pessoas não creram e não se arrependeram, o dilúvio veio e as pessoas pereceram. Quem se salvou? Aqueles que estavam na arca. Então, nós temos aí Noé como um missionário pregando, sendo testemunha, anunciando o propósito e a missão de Deus de salvar a humanidade. Outro exemplo que nós podemos mencionar, aqui da era patriarcal, e nós não vamos mencionar, obviamente, todos, só esses dois, foi Abraão. Em Gênesis 12, versículo 1 a 4, a Bíblia diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, certo? Então, aqui nós vemos o momento em que Deus chama Abraão, dá a ele uma missão, uma comissão, e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus fala várias coisas, faz várias promessas, mas dá também uma ordem bem clara a Abraão. E qual foi essa ordem? Sê tu uma bênção. Então, na terra para a qual Deus estava levando Abraão, Deus estava enviando Abraão, naquele lugar ele deveria ser bênção. E aí, do capítulo 21, só para vermos alguns detalhes, não podemos analisar tudo. Capítulo 21, no versículo 22, o texto diz: Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. E na sequência, se você for ler, você vai ver que Abimeleque quer fazer aliança com Abraão, porque reconheceu que Deus estava com Abraão. Então, isso mostra que Abraão estava, de fato, sendo uma testemunha de Deus. Estava verdadeiramente representando e apresentando Deus para aquele povo e para aquela geração. Porque Abimeleque, que era um rei, e o comandante do seu exército reconheceram que Deus era com Abraão em tudo que fazia. No capítulo 26, no versículo 26, o texto também diz o seguinte: Em Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Esse comandante Ficol aqui é o mesmo que nós lemos há pouco ali no capítulo 21. Só que aqui já é Isaque, certo? Abimeleque e Alzate já são sucessores do rei anterior, né? E aí Ficol aqui é ainda o comandante do exército. E disse-lhes Isaque:
Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura-nos que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então nós vimos, Deus chamou Abraão. Abraão foi uma testemunha e apresentou Deus realmente para aquele povo, porque eles reconheceram que Deus era com Abraão. E aqui nós vemos agora Isaque, o filho de Abraão, que passa por uma experiência semelhante à do seu pai. E outra vez, aquele rei daquele mesmo lugar, só que agora já outro, e o mesmo comandante reconhecem que Isaac era o abençoado do Senhor. Então, nós observamos que os patriarcas, através da sua vida, da forma como agiram e tudo mais, estavam ali cumprindo o propósito de Deus de ser testemunha, de fazer o Deus vivo e verdadeiro ser conhecido no meio daquela geração. O próximo período, nós podemos dizer que é o período de Israel. Então, missões nascem no coração de Deus. Os primeiros missionários, as testemunhas, as primeiras pessoas que têm a responsabilidade de testemunhar dessa obra salvadora de Deus são, então, os patriarcas. E depois do período dos patriarcas, então, testemunho deixa de ser um testemunho individual de pessoas, e aqui especificamente dos patriarcas, e passa a ser o testemunho de Israel como nação. Quando Deus chamou e formou a nação de Israel, Deus tinha um propósito bem claro e bem específico com essa nação, que era que Israel fosse testemunha do Deus vivo para todo mundo, que Israel pudesse fazer conhecido a obra salvadora que Deus tinha para todo o mundo. E aí vamos ler aqui alguns textos que nos ajudam a entender um pouco deste papel, desta tarefa que Israel recebeu. No Salmo 96, o versículo 3, Salmo 96, versículo 3, a Bíblia diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui, o salmista está falando para o seu próprio povo, para a sua própria nação. Então, qual era o papel de Israel? Anunciar entre as nações a glória de Deus e entre todos os povos as suas maravilhas. Então, tudo que Deus estava fazendo com Israel, eles deveriam anunciar e testemunhar para todas as nações. No Salmo 105, versículo 1, o salmista também diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, observe que o salmista tinha consciência de que eles, Israel como nação, deveriam fazer conhecidos o nome e os feitos do Senhor. Vamos para o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 9 ao 12, ele diz: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode fazer-nos ouvir as tradições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós.
pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, observe que Deus fala claramente com o povo de Israel, mostrando que foi ele quem anunciou a salvação, ele que realizou a salvação e ele que fez com que eles conhecessem e ouvissem a salvação. E Deus diz claramente para eles que Israel era a testemunha dessa salvação, desses feitos, de quem é Deus. E que, obviamente, eles deveriam ser testemunhas para quem? Para eles mesmos? Não. Eles deveriam ser testemunhas para as nações. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Outra vez, Jeremias estava em Israel, estava profetizando para o povo de Israel, mas observe que Deus chamou ele e disse que ele tinha sido constituído profeta às nações. Então, ele não estaria só profetizando para Israel. Era para pregar e anunciar para todas as nações. Ezequiel, capítulo 39, profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então aqui nós vemos aquele texto que fala dos ossos secos. Deus ordena que Ezequiel profetizasse. E ele diz: eu profetizei segundo me fora ordenado. E aí no versículo 25 diz assim: habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão, eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Essa profecia, nós sabemos que ela foi dada especificamente para Israel. Essa profecia é uma profecia da restauração de Israel. E observe que o texto diz que Deus vai restaurar, vai fazer isso, vai cumprir a sua aliança e tudo mais, e isso vai servir como testemunho para as nações. Todas as nações saberão que o Senhor é Deus. Então, missões nasce no coração de Deus. A primeira equipe que tem a responsabilidade de anunciar e fazer esse trabalho de anúncio da salvação são os patriarcas. Depois, Deus constitui a nação de Israel para fazer esse trabalho. A seguir, depois de Israel, vem então o supremo missionário, o cumprimento do propósito do plano de Deus, que foi Jesus. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, que nós conhecemos, mas vamos ler, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava ali, né, nessa primeira flechinha que nós temos aí, nasce no coração de Deus. No momento desse plano, de como seria essa obra salvadora, Jesus estava ali. Passa-se todo esse período dos patriarcas de Israel, e Jesus então vem para cumprir literalmente esse plano que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Aí vamos para João 3,16, que eu não vou nem ler, porque todos conhecem bem esse versículo, vou ler somente o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o versículo anterior já sabe. Deus amou, enviou o seu Filho, quem crê nele não perece, mas tem vida eterna. E aqui o texto ratifica essa ação do cumprimento do plano redentor e salvador através da pessoa de Jesus. Então, tudo que foi anunciado pelos patriarcas, todo o testemunho e anúncio que foi feito por Israel, seja pelos profetas, seja pelo culto, seja pelos sacrifícios, nós vemos agora o cumprimento literalmente na pessoa de Jesus, porque tudo antes de Jesus era apenas uma sombra, uma figura, né? E Jesus, então, o cumprimento desse plano. João capítulo 17, o versículo 4, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Por que Jesus é o missionário supremo? Porque ele recebeu uma missão de Deus, ele veio a este mundo para cumprir esta missão. E aqui no versículo 4 deste capítulo 17, nós vemos o próprio Jesus afirmando, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Ou seja, ele cumpriu cabalmente o propósito e o plano de Deus de salvar e redimir o homem caído. Versículo 18, Jesus disse: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, a mesma missão, a mesma responsabilidade que Jesus recebeu do Pai de anunciar a salvação, de fazer a salvação, ele estava agora passando para os seus discípulos, que também deveriam ir e anunciar ao mundo a salvação preparada por Deus e executada por Jesus. Se antes essa salvação era apenas uma esperança, agora, a partir de Jesus, essa salvação não é mais só uma esperança, ela é um fato, ela foi consumada. Tudo que precisa ser feito para que essa salvação fosse realidade humana, Jesus fez. E a igreja e os discípulos agora têm a responsabilidade e a tarefa, a missão de anunciar essa salvação real, executada por Jesus e disponível para todo aquele que crê. Lemos o versículo 18, né? Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Então, depois do testemunho de Israel, que lamentavelmente falhou em muitos aspectos nesse testemunho a todas as nações, vem Jesus e cumpre, então, todo o propósito de Deus, fazendo que tudo aquilo que foi anunciado anteriormente fosse fato, fosse realidade agora. E a missão dada aos discípulos e à igreja é exatamente anunciar essa salvação já consumada e já realizada. O próximo período, então, da história de missões é exatamente o período da igreja. Depois que Jesus morre e ressuscita, vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes e ali inicia oficialmente a igreja. E essa igreja primitiva e bíblica, ela tem, então, essa tarefa dada diretamente por Jesus. Mateus, capítulo 28, o versículo 19 e 20. Vou ler, porque é bom a gente recordar as palavras como elas estão escritas, mas eu creio que vocês sabem o que diz esse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós vamos lá para Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, o texto também diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa mensagem de salvação, ela não deve ser retida para a igreja, não deve ser retida para o discípulo ou para um grupo restrito. A ordem de Jesus é que os seus discípulos fossem por todo o mundo, pregassem o evangelho a toda criatura e ensinassem a todos a fazer aquilo que ele tinha ensinado. Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver então o início do cumprimento desta missão dada por Jesus. Atos 1:8, ele vai nos dizer algo que nós conhecemos também muito bem, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Outra vez nós vemos como a mensagem é reforçada, é reiterada. Não é só para Israel, não é só para a igreja essa mensagem. Essa mensagem é para o mundo todo, é para todos. Então, os discípulos e a igreja têm responsabilidade de espalhar de fazer que essa mensagem de salvação chegue até os confins da terra. Capítulo 4, versículo 31 de Atos, nos dá uma informação interessante. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Então, nós observamos que eles pregavam com intrepidez, eles, de fato, cumpriram aquilo que Jesus lhes havia ordenado. Aqui, nesse outro texto, nós já vemos que eles pregavam tanto no templo como de casa em casa a mensagem de Jesus. Capítulo 8, versículo 4, afirma: entre mentes que foram dispersos por toda parte, pregando a palavra. Então, como que a pregação do evangelho foi exatamente como foi dito em Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, no primeiro versículo lá de capítulo 4, versículo 31, nós vemos que eles estavam ali pregando em Jerusalém. No capítulo 5, nós já vemos que eles estavam expandindo, saindo, já iam no templo e de casa em casa. Aqui no capítulo 8, versículo 4, nós já vemos que eles iam por toda parte pregando o evangelho. Então, não importa qual era o lugar onde eles estavam, se era perto ou se era longe, por causa da perseguição, aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. E isso é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, o versículo de Marcos 16:15, ele não deveria ser ide e pregai o evangelho, porque dá a ideia de que eu vou e quando eu chegar lá no meu destino, eu prego o evangelho. Não. A mensagem é indo pregai o evangelho. Então, seja, à medida que você está indo, mesmo não tendo ainda chegado no seu destino, não importa para onde você está indo, enquanto você vai, pregue o evangelho. E é isso que a igreja estava fazendo aqui neste capítulo 8, versículo 4 de Atos dos Apóstolos. E aqui eles já estavam em Samaria. E aí nós poderíamos prosseguir aqui falando das viagens missionárias de Paulo, e aí nós podemos lembrar também dos pais da igreja e dos mártires da igreja primitiva,
que foram os primeiros que, com seu martírio, seu testemunho, com as suas apologias, as suas defesas de fé e com a organização da teologia da igreja, eles também estavam levando esse evangelho e fazendo com que essa mensagem do evangelho chegasse aos mais diferentes lugares, tá? Então, o quinto período nessa linha de tempo da história de missões é a própria igreja, a igreja primitiva ou bíblica. Depois desse período, então, aparece um grupo que é chamado pelos historiadores de grupos dissidentes. Quem eram esses grupos dissidentes? Esses grupos dissidentes, na verdade, eles não tinham necessariamente a intenção de evangelizar, de pregar, de fazer discípulos ou de fazer uma obra missionária consciente, como nós fazemos hoje. Não. Eles simplesmente pretendiam manter a fé bíblica. Por quê? Porque com o desenvolvimento da igreja, depois lá em 381, com o Teodósio, surge a Igreja Católica Romana e, a partir de Constantino, com a tolerância religiosa concedida aos cristãos, o que foi acontecendo? A igreja foi se desviando do foco bíblico. Foi permitindo que muitas coisas entrassem dentro da igreja, e esse foco inicial, essa missão inicial dada por Jesus para a igreja, acabou ficando comprometida, certo? Então, os grupos dissidentes são justamente esses grupos de cristãos bíblicos que não concordavam com os erros, com a frieza da fé, com as heresias que estavam surgindo dentro da igreja a partir do momento em que a igreja teve tolerância religiosa concedida por Constantino. Tá? Então, durante o período da Igreja Católica e da igreja, que é chamado de período da Igreja Medieval, que não é a história do protestantismo ou da Igreja Bíblica, mas é a história da Igreja Católica, a Igreja Bíblica é representada por esses grupos dissidentes. E óbvio que esses grupos dissidentes eram pequenos, não eram muitos, mas era o testemunho bíblico verdadeiro que houve neste período chamado Era das Trevas ou Idade das Trevas, que foi a Idade Média. Então, vem as missões católicas, que são realizadas pela Igreja Católica. E como eu já disse inicialmente, eu não considero essas missões católicas como realmente um trabalho missionário, porque o objetivo das missões católicas não era converter ninguém, não era pregar o evangelho, não era fazer discípulos para Jesus. O objetivo das missões católicas era simplesmente conquistar os povos e forçá-los a serem católicos, obrigá-los a aceitarem a religião católica, e essas pessoas não eram convertidas, não conheciam o evangelho, não entendiam o evangelho, e muitas dessas aceitavam o catolicismo simplesmente por causa das ameaças de morte que havia contra aqueles que não aceitassem o catolicismo. Então, os historiadores incluem as missões católicas como sendo história de missões. Eu não considero isso história de missões porque foge completamente do objetivo e do propósito que é a obra missionária, do que é ser missões, como nós vimos desde o início dessa aula e como nós estamos vendo que foi acontecendo ao longo da história até esse período aqui, em que, nesse período das missões católicas, nós temos os grupos dissidentes, que são os verdadeiros representantes da igreja cristã, da igreja bíblica. E missões católicas só está aí porque os historiadores consideram assim. Eu, por mim, tiraria as missões católicas daí, porque não são obra missionária. O próximo período, então, são as missões protestantes ou reformadas, certo? Nesse período da Idade Média, surgem, a partir dos grupos dissidentes, os que também são chamados de pré-reformistas, que foram aqueles que foram preparando o caminho para que
enfim, a partir de Lutero, nós pudéssemos ter a reforma protestante. E aí a gente também precisa entender que, nesse período da reforma, nós não vamos ver muita obra missionária de forma consciente, certo? Por quê? Porque o objetivo desse período da reforma protestante é que a igreja e as pessoas voltassem para a Bíblia, conhecessem a Bíblia, porque estava completamente desconhecida, ninguém mais sabia da Bíblia, então o objetivo era pregar e ensinar a Bíblia e fazer com que essas pessoas voltassem à verdade através do conhecimento da palavra, certo? Não deixou de ser uma obra missionária, porque com o conhecimento da Bíblia, as pessoas foram se convertendo realmente, né? E muitos também, sabemos que o protestantismo se espalhou de diversas formas, muitas vezes não com a intenção de ter adeptos para as igrejas protestantes, às vezes ele, em algumas circunstâncias, ele se espalhou, inclusive, por questões políticas, econômicas, mas o fato de que colocar a Bíblia na mão do povo, traduzir a Bíblia para o idioma do povo e permitir que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, fez com que gerou muitas conversões. Muitas pessoas entenderam a verdade e se converteram. E eu creio que um dos grandes exemplos que nós temos aí foi o próprio Lutero, que se converteu simplesmente lendo e estudando a Bíblia, certo? Então, nós vamos ver que as missões protestantes, elas acontecem de uma forma não intencional, de uma forma, digamos assim, espontânea. Eles não tinham o objetivo, por exemplo, de levantar missionários e de pregar o evangelho a todas as criaturas. Eles simplesmente queriam que as pessoas dos países onde eles estavam, especificamente da Europa, tivessem a oportunidade de ler a Bíblia nos seus idiomas, conhecer a verdade e se libertar do jugo da Igreja Católica, tá? Aí, depois das missões protestantes, logo em seguida, surge um movimento missionário moderno. Esse movimento missionário moderno, então, é o período em que a igreja cristã, a igreja bíblica, e aqui nomeada como protestantes, toma conhecimento de que a igreja tem uma tarefa, tem uma missão, tem uma responsabilidade. Então, eles agora sim, intencionalmente, começam a ir para outros lugares com a intenção clara, com o propósito objetivo de pregar o evangelho para que as pessoas pudessem se converter, certo? E aí nós vamos, mais adiante, nós vamos conhecer esse movimento, esse período foi riquíssimo, aconteceram assim coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. E aí nós temos depois o século XIX e XX e a atualidade, século XXI, que nós vamos ver que depois desse boom do movimento missionário moderno, começa a haver um declínio e a obra missionária ainda se mantém nos nossos dias, mas com muitas necessidades e com muitas obstruções que precisam ser considerados na atualidade, ok? Então, nós precisamos entender que missões nasceu no coração de Deus, os patriarcas, quando davam testemunho de Deus, ainda não tinham essa consciência missionária, certo? Israel, quando dava testemunho de Deus, também não tinha essa consciência missionária de que as pessoas deveriam ouvir, crer e serem salvas. Jesus vem e cumpre esse propósito de salvação, e a partir daí, sim, a mensagem é clara de que as pessoas precisam crer, arrepender-se para que sejam salvas. Essa mensagem e essa responsabilidade é dada à igreja, e no início da igreja ela prega intencionalmente para que as pessoas pudessem arrepender-se e crer. Depois vem o período das missões católicas, quando a Igreja Católica se sobressai e corrompe completamente tudo que é bíblico e tudo que é evangelho, inclusive negando a própria Bíblia, e permanecem esses grupos dissidentes, que são
os testemunhos verdadeiros da Igreja Bíblica. Surgem as missões protestantes, que reacendem novamente, que trazem à tona novamente a verdade bíblica, o conhecimento da Bíblia. Consequência disso, surge o movimento missionário moderno, que aí, a partir daí, então, até os dias de hoje, a Igreja faz a obra missionária de forma consciente e intencional, certo? Ela sabe que em qualquer lugar onde a igreja chega, ou onde um missionário chega, ou onde um crente chega, ele tem a responsabilidade de ser uma testemunha e de pregar o evangelho de forma intencional, de forma clara, para que as pessoas possam ser salvas, ok? Então, aí nós temos uma ideia, mais ou menos, de como é a história de missões ao longo dos séculos até os nossos dias. Vamos, então, agora partir para o período da igreja primitiva. Depois que Jesus veio, executou o plano de salvação e passa essa tarefa para a igreja e para os seus discípulos. Vamos ver, então, com um pouquinho mais de detalhes, o que vai acontecer a partir desse período. A igreja primitiva e seu movimento missionário. Contexto histórico, político e cultural onde a igreja teve o seu início. A época escolhida por Deus para enviar o seu filho Jesus e para implantar a igreja na terra não poderia ter sido mais acertada. Soberano e Senhor da história, seu planejamento é perfeito e coincide com, até então, a melhor situação para o lançamento do desafio missionário. Podemos destacar 3 elementos decisivos, cada um representado por uma cultura. E aí nós lembramos do texto de Gálatas, quando Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, no tempo certo. Quais são os 3 povos, os 3 elementos, as 3 culturas que contribuem para que tudo estivesse preparado para a vinda de Jesus? Primeiro, a diáspora, ou o elemento judaico. Nem todos os judeus voltaram para a Palestina após a libertação do exílio babilônico. Muitos ficaram em outros lugares, em outros países, e espalharam pelas terras ao redor do mar Mediterrâneo a fé e o pensamento e o conhecimento judaicos. Então, esse foi o primeiro elemento. Através do cativeiro e da dispersão judaica, esse testemunho de Deus chegou a diversos povos, principalmente naquela região aonde justamente a igreja floresceria e que seria o primeiro campo missionário para a igreja. Onde se fixaram os judeus, estabeleceram sinagogas e tentaram guardar as tradições do seu povo. Nas sinagogas se reuniam tanto judeus como prosélitos e os tementes a Deus. Estes últimos eram um grupo formado por gentios que não queriam assumir completamente os costumes judaicos, mas estavam interessados na fé do único Deus. Então, havia 3 grupos de pessoas. Os judeus, que já sabemos quem eram aqueles descendentes de Abraão, etc., 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 e que cumpriam toda a lei estabelecida por Deus. Os prosélitos eram aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo, então não eram judeus de nascimento, mas se tornavam judeus religiosamente, e cumpriam todos os preceitos da lei judaica, inclusive a circuncisão. E os tementes a Deus eram aqueles que estavam interessados na mensagem e na fé em um único Deus, mas que não queriam cumprir esses rituais e essas práticas específicas judaicas, como, por exemplo, a circuncisão, tá? Então, as sinagogas eram formadas por esses 3 grupos de pessoas. Então, a gente já observa como que os judeus contribuíram positivamente para a formação para a preparação do momento de que o evangelho pudesse ser pregado, né? Por quê? Porque aonde eles começaram a testemunhar desse Deus, e muitos gentios se voltaram para a fé judaica, e isso preparou o coração deles para quando chegasse o evangelho.
As sinagogas e as colônias judaicas serviram como centros de apoio aos primeiros empreendimentos missionários, e Paulo costumava começar seu trabalho ali. Como a recepção nem sempre era a melhor, principalmente após ouvirem a mensagem do apóstolo, a pregação era dirigida aos demais habitantes de uma cidade. Os tementes a Deus eram geralmente receptivos e compunham muitas vezes a base inicial da nova igreja. O segundo elemento cultural e o segundo povo que contribuiu para isso foi o helenismo, o elemento grego. Devido à expansão do helenismo, ou seja, a cultura grega, a língua grega era falada em todo o Império Romano. Então, o Império era romano e a língua era grega. A abertura para novas ideias também era um resultado direto da mente filosófica grega. O uso de um idioma e o interesse por ideias inovadoras facilitaram a divulgação do evangelho durante o primeiro século. Então, a filosofia grega ajudou a preparar a mente das pessoas para receber o evangelho, que era exatamente uma resposta a todas as indagações da filosofia grega. O terceiro elemento, a paz romana, o elemento romano. O Império Romano tinha, na época, relativa paz, chamada de paz romana. Havia forte comércio entre as diferentes partes do Império e comunicações bem estabelecidas. A unidade política dava condições de se viajar de uma região para outra, principalmente para um cidadão romano como Paulo. Um outro aspecto relacionado tanto com a cultura romana como a grega era a fraqueza espiritual das religiões pagãs que dominavam essas culturas e o declínio moral resultante. O evangelho encontrou um povo sedento e cansado da falsidade, ilusão e imoralidade. Características gerais do primeiro período da expansão missionária cristã. A igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. Evidentemente, nos primeiros anos de sua história, as atividades limitaram-se àquela cidade e arredores. Todos os membros da igreja eram judeus, certo? A igreja primitiva, os primórdios da igreja, nós não podemos esquecer disso. Ela foi formada de judeus. Tanto quanto podemos perceber, nenhum dos seus membros, bem como nenhum dos integrantes da companhia apostólica, a princípio, podiam crer que os gentios fossem admitidos como membros da igreja. Apesar de que a ordem de Jesus